Essas barras aqui fazem com que esse trechinho chame compasso. Esse é o compasso da música. Entende? Aqui é o primeiro compasso, esse é o segundo, esse é o terceiro. E aí, em cada compasso, eu tenho uma quantidade específica de tempos. A música possui um pulso. E esse pulso é organizado em tempos. Uai, como assim, Daiane? Isso é um aspecto muito importante da duração, do ritmo. Quando eu toquei aquela música Tirei o Pau no Gato, eu não pensei em pulso e eu não pensei em tempo. Então ficou tudo numa coisa sem ritmo. Ficou... só com altura, notas mais agudas e notas mais graves. Sem ritmo. Agora, quando eu penso no pulso e toco a música pensando, e eu vou organizar, ela vai ficar... Então eu coloquei aqui uma pulsação. O pulso da música é uma batida regular, como a gente tem a pulsação do coração, que estabelece um chão, que estabelece algo que nos amarra e que dá pra gente um norte de pulsação, de pulsar, de padrão de sentir. O pulso é aquilo que a gente sente no metrônomo, por exemplo, quando a gente liga o metrônomo. Então a música tem um pulso. Esses pulsos podem se combinar em tempos, porque eu posso ter uma pulsação de 2 tempos, uma pulsação de 3 tempos ou uma pulsação de 4 tempos. Portanto, nós usamos as expressões pulsação binária, pulsação ternária, pulsação quaternária, entende? E essas pulsações variam e a gente consegue sentir elas, porque quando é binário, eu vou sentir 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando é ternário, eu vou sentir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passa a ter um acento. A gente sente esse pulso 1 mais pesado e os outros não tanto. Então, por isso que a gente sente que se organizou numa quantidade de tempos. Porque a pulsação em si estava neutra. Mas aí a gente começa a sentir que tem um desses tempos que é mais pesado. Um desses pulsos. 1, 2, 3. Ah. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tô tocando uma música em pulsação ternária. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. 1. Essa é uma pulsação ternária. Agora há pouco eu toquei uma que eu fiz ela em binária. É 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, para 1 e 2, 1 e 2. Entende? Essa pulsação, ela vem aqui representada nessa fração, na fórmula do compasso. Porque o compasso é a divisão da música em tempos regulares, tempos que se mantêm, a não ser que eu troque a fórmula de compasso. Se eu coloco uma única fórmula no começo e não coloco mais nenhuma, porque eu não quero mudar a pulsação da música, porque o compositor não quer, então ele vai colocar uma única vez, não vai colocar nas outras pautas e o número de tempos é igual, é regular em todos os compassos. Mas, se lá no meio da música o compositor gosta de ser que nem, por exemplo, a banda Dream Theater lá, que troca de fórmula de compasso, a cada 3, 4 compassos trocou a fórmula de compasso, a pulsação então muda, o número de tempo varia, não porque pode variar, mas porque ele trocou a fórmula de compasso. Portanto, a fórmula de compasso, como você está percebendo, é a forma de escrever o que está acontecendo em cada divisão da música. Cada divisão da música tem um tanto de tempos e esse tanto de tempos vem escrito no numerador da fórmula de compasso. O numerador aqui é o responsável por trazer quantos tempos tem, se é 2, se é 3 ou se é 4 tempos, ok? Ao fazer isso, ele traz para você já uma organização matemática, porque falta você observar aqui o número de baixo.
O número de baixo é o representante das figuras. Você lembra aqui na divisão das figuras, aqui, que a partir de uma dessa aqui tem uma subdivisão e vai gerando outras, onde essa daqui é metade dessa, onde essa é um quarto. Lembra disso que a gente falou? Portanto, você está percebendo um padrão de numeração? Os números que surgiram aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, foram esses. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Tá percebendo que existem o mesmo padrão? Não importa a forma como a gente esteja analisando, se analisando essas em relação a essa, ou se analisando individualmente como fração aqui, 1, 16, os números são os mesmos, pois esses números ficaram sendo os números que representam a figura, que representa a proporção de valor. Portanto, tem-se que o número 1 é o que representa a semibreve, a que vale mais. O número 2 é o que representa a mínima, já que ela é a metade da semibreve. O número 4 é a que representa a semínima, já que ela é um quarto da semibreve. O número 8 é a que representa a colcheia, porque ela é um oitavo. Tá entendendo? Esses números ficaram sendo os números que representam as figuras. Por que isso, Daiane? Porque na fórmula de compasso é preciso trazer a informação de qual figura está sendo colocada ali. Eu preciso trazer um número que representa qual figura eu quero falar. E é aí que entra o denominador da fórmula. Porque é aqui, ó. É aqui no número de baixo, ó, que vai entrar... Cadê? Onde tá? Aqui. É aqui no número de baixo que entra a figura, o número que representa a figura. 4 representa a semínima. Mas não para aí. A parada não acabou. Ao representar essa figura, ela assume a função de ter um tempo na música. Ela assume essa função. Ela passa a ser a figura que preenche um tempo, ou seja, um dos pulsos da música. Nesse exemplo aqui, existem 2 tempos em cada compasso, não é? Portanto, existem 2 pulsos organizados assim, um pulso forte, um fraco, um forte, um fraco. A semínima, que está representada pelo 4, ela preenche cada um desses pulsos. Então, eu tenho uma semínima aqui para um pulso e posso colocar mais uma semínima para o outro pulso. Não posso colocar mais nada. Está estabelecido agora a minha sequência de figuras e de ritmos que eu posso escrever. Porque eu posso colocar uma nota para um pulso em formato de semínima e outra nota para o segundo pulso. Vou repetir por quê? Qual é a regra? O denominador é aquele que representa a figura que pode ser escrita para preencher o pulso, um pulso inteiro. Ela assume o valor de um tempo. Ela pode. Nenhuma outra pode valer um tempo. Essa daqui, que está representada por esse 4, vale um tempo. E aí, você que está entendendo a matemática das figuras, a partir dessa daqui, consegue saber o valor e a possibilidade das outras figuras. Por quê? Se a semínima está sendo colocada como a que pode valer um tempo, então quer dizer que eu posso colocar 2 colcheias como equivalente a ela. É mais ou menos como se você falasse que essa semínima é R$1. Eu posso colocar R$1 ou posso colocar 50 centavos. 50 mais 50. Eu posso também colocar uma dessa aqui, porque essa aqui vai ser o equivalente a R$2. R$1 mais R$1, R$2. E assim eu vou começando a combinar os valores. É assim que você vai vendo como você aprende por aí que essa figura vale um tempo, que essa vale 2 e que essa aqui vale 4, que seria a ideia dos R$4 no meu exemplo aqui, né? Que essa vale 4. Mas não é porque ela vale, é porque ela assumiu ali, ela está representada no denominador, essa figura. Então, nesse caso, ela valeu um tempo. E aí, lógico, eu vou dividindo, né? Essa vale meio, essa vale 0,25, essa vale 2 e essa vale 4. Entende? Eu vou sabendo a equivalência de figuras que eu posso escrever no lugar dessa, se eu não quiser essa aqui. Eu tenho outras aulas no canal onde eu explico muito bem sobre isso aqui, sobre essa matemática, dessa proporção de figuras musicais. Eu recomendo que você pesquise, que você assiste essas aulas aí,
para que você aprofunde nesse conteúdo dessa matemática e que você entenda melhor isso. Porque pode ser que você encontre uma música que tenha uma outra fórmula de compasso. Por exemplo, assim. Essa outra fórmula de compasso tem o mesmo número de tempos. O numerador é 2, mas mudou o denominador. E ao mudar o denominador, você vai encontrar uma possibilidade de ter agora uma outra figura valendo 1 tempo, que é a mínima. Mudou toda a proporção. Se aqui eu tenho essa divisão aqui, lembra? Dessa aqui, e essa aqui divide aqui. Então agora você vai entender que as figuras musicais aqui vão ter outro valor já. Então essa vale 1. Se essa vale 1, essa vale meio. Essa vale 2. Então já mudou. Não é um valor fixo. Agora, mais importante do que você entender o quanto que vale é você entender o que isso significa na prática para você. Quando tem uma figura aqui preenchendo um pulso, por exemplo aqui, isso representa que você produz o som que dura o teu pulso. E aí no segundo pulso já tem que ter outro som. Um pulso, outro pulso, um pulso, outro pulso. Mas quando vem essa daqui, você tem que entender que você pode colocar 2 notas para um único pulso. 2 notas para um único pulso. Então você vai produzir o som do tati, tati, um pulso, segundo pulso. Aqui era um som, outro som, aqui é 2 sons. Não basta entender que ela vale meio. É importante você entender como que ela preenche, como que ela vai ser possível de ser colocada e gerar células rítmicas. Entende? Por isso eu recomendo que você assista outras aulas do canal, onde eu já expliquei sobre isso, sobre essas células rítmicas, para que você acompanhe isso na prática, tá bom? Porque agora eu quero explicar para você alguns sinais gráficos da questão da musicalidade, da questão da intensidade. Quando a gente pensa em intensidade, onde eu trago expressividade para a música, você vai encontrar notações lá que vão indicar possibilidades de volume, mais suave, mais forte. Então, por exemplo, assim, ó, tá lá a clave, tá a fórmula de compasso, tem aqui a combinação de notas preenchendo o pulso, tem as notas fazendo o seu movimento de ser ascendente ou de ser descendente. Por exemplo, aqui. E aí, o que aparece? Aparece assim, por exemplo, ó, um sinalzinho aqui, ó, P. E aí aparece assim, um sinalzinho que pode abrir assim, ó. Tá vendo aqui? E aqui aparece MF. E aí agora, um sinalzinho que pode fechar assim, ó. E aparece P de novo. Esses são alguns sinais de abreviaturas de dinâmica. A dinâmica é o conjunto de sinais de abreviaturas para indicar a variação de volume. A dinâmica vem representada por abreviaturas de palavras em italiano. Por exemplo, essas. Ó. Essas são as abreviaturas. P da palavra piano. Em italiano, piano não é esse instrumento aqui, não é só. Esse instrumento vem do pianoforte, né? Mas, enfim, piano na dinâmica dentro do italiano representa som suave. Por isso vem o P de piano. Quando vem 2 P's, é bastante suave, é pianíssimo. Quando vem o MP, o M vem da palavra mezzo, que aqui pra gente o mezzo é o meio suave, mais ou menos, é meio fraco, não é tão fraco. F vem da palavra forte, que é forte pra gente. Então, um som forte, um som que você produz com bastante intensidade. 2 Fs, fortíssimo, meio forte. Então, são formas de você representar
o volume que você tira do instrumento. E você tem que treinar, porque isso vai esbarrar numa capacidade técnica. Como que eu produzo esse som? Além disso, existem alguns sinais tipo esses, que isso aqui significa um crescendo, um crescendo em italiano. Crescendo é um som que vai aumentar de forma gradativa. Por quê? Eu posso tocar tudo piano, tudo suave. E de repente eu posso ir para o meio forte. E de repente eu posso ir para o suave. Mas eu não fiz gradatividade. Eu fiz tudo piano. Tudo meio forte. E agora, suave. Quando eu coloco o crescendo, eu quero que ele saia de forma gradativa e vá aumentando. Sabe quando você vai aumentando o volume do carro? O volume do rádio? Você vai aumentando de forma gradativa? Tem que ir aumentando de forma gradativa. E aqui tem um decrescendo. Eu vou diminuindo de forma gradativa. É mais difícil aprender a controlar isso no instrumento. Porque eu começo aqui, vou aumentando o volume. E vou diminuindo. Suave. Tá bom? Então esses são alguns exemplos de sinais que você encontra na partitura e que vai indicar ali a propriedade da intensidade, que vai fazer a gente fechar, sinalizar a intensidade. Compasso é a forma usada para agrupar os tempos da música. Cada compasso agrupa os tempos musicais em porções iguais. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós usamos barras de compassos para separar cada grupo. Tá vendo? Estamos separando os grupos musicais, né? Então dá para perceber que barras de compassos são linhas verticais que separam um compasso do outro. Ó, né? Grupinhos iguais, em porções iguais. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 compassos. Se separarmos em porções de 3 em 3, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 compassos. Se separarmos já em outras porções de 4 em 4, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 compassos. Então, cada barra dessa é a barra de compasso, né? E no final, essa barra dupla chamamos de barra final. Vamos ver a seguir como podemos identificar os compassos conforme suas classificações e os seus tipos. O compasso pode ser classificado em compasso simples ou compasso composto. O compasso simples é aquele em que cada tempo pode ser divisível por 2. Veja aqui, ó. E o compasso composto é aquele em que cada tempo pode ser divisível por 3. Ok? Na aula de hoje, vamos estudar a fórmula de compasso simples e seus tipos de compassos. A forma de compasso organiza os tempos da música. É o símbolo que se parece com uma fração. Veja aqui, ó. Mesmo se apresentando como fração, a fórmula de compasso é interpretada de maneira diferente. Essa fórmula nos indica o tipo de compasso musical. 2x4 e a do tipo de compasso binário. Vamos ler 3x4 e é do tipo de compasso ternário. Vamos ler 4x4, tipo de compasso quaternário. Na fórmula de compasso, o número de cima mostra a quantidade de tempos que cabem em cada compasso. Unidade de compasso. Então, se tiver o 2 em cima, é um compasso binário e vai caber 2 tempos. O número de baixo mostra em quantas partes a semibreve é dividida. Assim, encontramos a figura que vale um tempo, que vai ser a unidade de tempo. Nós estudamos nas aulas anteriores que a semibreve é representada pelo número 1, a mínima é representada pelo 2. Por quê? Porque a duração de uma semibreve pode ser dividida em 2 metades. Então, eu preciso de 2 mínimas para eu ter a mesma duração de uma semibreve. Por isso, ela é representada pelo número 2. E a semínima, eu posso subdividir cada mínima em 2 metades, né? Dá para descobrir que a semínima é a 4ª parte da semibreve, de uma semibreve. E a colcheia é representada pelo 8, porque se eu for subdividindo, eu vou encontrar 8 colcheias. Por isso,
a colcheia, a oitava parte da semibreve. Então, eu posso também, né, organizar esteticamente os grupinhos de colcheias, certo? Que é a mesma coisa, só muda a forma de grafia. Então, se eu quero que a semínima tenha duração de um tempo na minha música, é só eu colocar aqui embaixo o número 4. Então, ficou 2 por 4. Eu vou precisar de 2 semínimas para preencher o compasso. E se eu mudar o compasso 3 por 4, eu vou precisar de 3 vezes a figura representada pelo 4, que é a semínima. Então, com 3 semínimas, eu preencho o meu compasso de 3 tempos. Se eu quero um compasso 4 por 4, eu vou precisar de 4 figuras que representam o número 4. Então, eu encontro 4 semínimas, 4 tempos. Agora aqui já é diferente, é um compasso 3 por 8. Eu vou precisar de quê? De 3 vezes a figura representada pelo número 8. Então, 3 colcheias, compasso ternário, certo? E agora, mais um compasso binário, 2 por 2. Eu vou precisar de 2 vezes a figura representada pelo número 2. Então, são 2 mínimas, compasso binário, ok? Vamos continuar estudando agora mais alguns exemplos do compasso binário. Então, em cima é obrigado a ter o número 2, né, porque o numerador mostra a quantidade de tempos que cabem em cada compasso, a unidade de compasso. E embaixo é o denominador. Mostra em quantas partes a semibreve é dividida, ou seja, a figura equivale a um tempo, unidade de tempo. Se eu quiser usar a semínima, é só substituir pelo número 4. Compasso binário, 2 por 4. Vamos aqui, vamos preencher 2 vezes a figura que representa. Ó, 1, primeiro tempo, segundo tempo. Primeiro tempo, segundo tempo. Uma figura só preencheu. Uma figura também só preencheu. Metade mais metade, conseguiu o primeiro tempo. Segundo tempo. Aqui vai ser a mesma coisa, só mudei a grafia, certo? Então, o primeiro grupinho formou um tempo e o segundo grupinho, o segundo tempo. De 2 em 2 tempos, eu tenho um compasso binário. No compasso ternário, é obrigatório que o numerador seja o número 3. E embaixo eu posso também escolher a semínima, unidade de tempo. A figura equivale a um tempo, então é só colocar o número 4. 3 por 4, 3 vezes a figura representada pelo 4, né? 1, 2, 3 tempos aqui, matematicamente, ó, ou figuras que são equivalentes, ó, né? Preenchendo, ó, só fazer o cálculo matemático que vai dar certinho. De 3 em 3 tempos, compasso ternário. No compasso quaternário, o número de cima tem que ser o 4. De baixo, eu posso escolher também o 4. A figura equivale a um tempo, unidade de tempo. 4 por 4, 4 vezes, né, a figura representada pelo 4, ou figuras que são equivalentes, ó, né? Algumas valem o dobro, algumas valem a metade, então você vai juntando matematicamente e tem que dar os 4 tempos. De 4 em 4 tempos, compasso quaternário. Vamos ver mais um compasso só. Vamos voltar para o compasso ternário, é um compasso muito usado, que é o 3 por 8. 3 vezes a figura representada pela colcheia. 3 vezes a colcheia, porque ela representa o número 8. A figura equivale a um tempo, unidade de tempo. 3 colcheias, né, mais algo equivalente, ó. 3 colcheias, certo? Então, de qualquer forma, tem que caber 3 tempos no meu compasso. Porque de 3 em 3 tempos, eu tenho o compasso ternário. Vamos ao último exemplo da aula. Vamos reforçar a divisão proporcional dos tempos. Semibreve é um inteiro, certo? Ela é representada pelo 1. Por quê? No ensino atual da música, a semibreve é a figura que tem maior duração. Então, ela é chamada de inteiro, figura completa. E depois, como nós vimos, a mínima é 1/2, porque nós dividimos a semibreve em 2 metades. Então, precisa de 2 mínimas. Meio mais meio igual a 1. Ou seja, metade mais metade igual a 1 inteiro. Então, precisei de 2 mínimas. E a semínima é 1/4 da semibreve, porque estou subdividindo, precisei de 4. Então, matematicamente,
A semibreve pode ser subdividida em 4 partes. E a colcheia é 1/8 da semibreve, porque ela pode ser subdividida por 8 partes. Então, eu preciso de 8 colcheias para ter a mesma duração de tempo de uma semibreve, ou seja, 8 partes, ok? E eu estava muito resistente, pensando como é que eu vou explicar isso de uma maneira fácil, que tem muita coisa, e eu não queria dar uma aula tradicional para vocês, o númerozinho daqui vale isso, o número de baixo é aquilo outro, daí você passa lá, dá para fazer o compasso desse tipo daqui, e daí o pessoal fica ligado nos números, fica ligado nas possibilidades e esquece do principal, que é o que eu vou falar aqui nessa introdução aos compassos, tá? Então, nós vimos lá, aqui em cima tem pulso, né? Nós vimos o que é o pulso, aquela marcação constante, sem isso não tem música, tá? Uma marcação constante. Então, para a gente fazer os sons e colocar os sons, a gente depende do tempo, então precisa de um pulso constante. Daí, hoje para frente, a gente vai entender o que é essa métrica, o que é compasso e o que é fórmula de compasso. Para entender tudo isso, vamos falar o começo de tudo, tá? Não vou dar uma aula de história que nem o Henrique. O Henrique tá vendo de outro canal, me fugiu o nome agora, né? Que quando você faz aula de história de música, você começa pela música grega, né? Possivelmente o pessoal deve ter começado pela música grega, né? A música lá do povo grego antigo, que são onde tem documentos. E lá a gente sabia que o pessoal utilizava poesia com teatro e com música, né? E todas essas ideias que a gente trabalha hoje na partitura tem a ver com um pouquinho da nossa história, né? Da onde veio. Grande parte da música veio da poesia. A poesia é um texto recitado que é quase cantado. Então a música possivelmente surgiu daí, desse texto mais para cantado, né? Que fazem rimas. Daí, lógico, eu não vou pegar um poema grego antigo. Só o meu pai que é louco, que ele cismou que quer aprender grego antigo para ler a Bíblia lá no grego antigo. Daí ele aprendeu grego e agora está tentando aprender grego antigo. Mas eu não vou pegar nenhum poema em grego e muito menos antigo. Eu vou pegar o quê? Coisa que todo mundo sabe. Então, a nossa poesia que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar uma cantiga infantil, porque todo mundo sabe e fica fácil de entender isso daí. Daí eu coloquei aqui, poesia, métrica, contagem de sílabas fortes e fracas. Lá o pessoal da Grécia Antiga, eles contavam as sílabas do poema em fortes e fracos, o longo, curto, enfim, e tem um monte de coisa lá. O que para a gente interessa para os compassos é quais são as sílabas mais fortes e mais fracas de um poema. Então, de um poema cantado, né, que é o Marcha Soldado. Então, o Marcha Soldado, eu grifei aí quais são as sílabas mais fortes. E se a gente bater palma recitando esse poeminha, a gente vai sentir que tem sílabas mais fortes e sílabas mais fracas, né? E esses grifos daí são as mais fortes. Daí depois eu vou colocar um tempo aqui regular e vocês vão ver que as sílabas caem sempre no mesmo tempo. Daí vocês vão entender tudo. É isso que o pessoal geralmente não conta, tá? Na hora de ensinar compasso. Então, você já deve ter escutado isso, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando um tempo regular, só que nas sílabas mais fortes. No marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Tá? Tem um ritmo na própria poesia. E esse ritmo, essas sílabas mais fortes, né, a métrica da poesia cai sempre na mesma contagem aqui que eu fiz, ó. 1, 2, 1, 2. Marcha, soldado, cabeça de papel.
Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Percebeu, ó? Parece um reloginho, tá? Então, quando a gente vem da poesia, tudo começa a ficar mais claro. Pô, tem sílaba mais forte. Ah, por que que tem? Porque tem, né? É assim, o pessoal compõe músicas e letras pensando na métrica também, não só na rima. A rima é o que faz lá atrás, né? O marcha soldado e direito, né? Papel e quartel. Mas tem a métrica também. Então, para quem estuda poesia e para quem quer compor letras, isso daqui é uma teoria aí que pode ajudar a dar uma linha, né, de pensamento aí, de uma linha para não ficar um negócio errado como algumas músicas de hoje a gente escuta por aí. Então, aqui, o que eu coloquei? Eu mudei o slide porque é a mesma poesia, né? Só que aí eu já estou colocando uma nomenclatura. É uma métrica binária. Ou seja, se eu fosse tocar essa música, pela letra já dá para sacar que é o compasso binário. Ou seja, que tem um tempo forte, que é a palma, e um fraco, né? Uma métrica forte e fraco, ó. 1, 2, 1, 2. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Tudo bem? Então, com essa musiquinha infantil, né? Com essa ciranda, né? Ciranda não. Com essa cantiga infantil, olha só como o pessoal deixa de ensinar essas coisas na escola e depois tem dificuldade quando é mais velho. O pessoal não vai entender nada, porque não passou por isso, né? Daí você pega o tamborzinho lá na escola, você bate no tambor, no marcha soldado, pum, as crianças vai lá e taca forte pra caramba, né? Então, o que elas estão aprendendo? Estão aprendendo o que é tempo forte e fraco, mas sem estar falando que nem a gente está falando. Elas estão fazendo. Até depois quando alguém fala, ah, é isso, que fácil. Tá? Espero que todo mundo esteja sacando isso. E a característica da métrica binária é um tempo forte e outro fraco. Pá, tum, pá, tum, tá, tum, marcha, soldado, tudo bem? Então, se você quiser entender compasso para sempre e tiver uma poesia, alguma coisa assim, ó, essas músicas infantis são legais porque cai tudo certinho, né? Tá? É uma boa maneira de você treinar o sentimento de manter uma métrica, um tempo constante, agora já fazendo uma divisão. Em vez de ser 1, 2, 3, 4, você faz 1, 2. Por que 1, 2? Porque o poema está pedindo isso, tá? A maneira como compuseram esse poema, essa cantiga, ele pede 2, não 3 nem 4. Se você for fazer 3, está ferrado, né? 1, 2, 3. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Fica um pouco deslocado. Será que eu fiz certo? Bom, enfim. Então, essa métrica binária é marcha, soldado. Tem uma característica pendular. O pêndulo vai de um lado para o outro, né? Tec, tec. Aqueles reloginhos de parede que faz tec, tec, tec. Então, um compasso binário, ele tem essa característica de um robozinho, um pêndulo, né? Uma dança que vai para um lado e para o outro. Daí, temos a métrica ternária, que também talvez é uma das músicas mais famosas que o pessoal conhece, que é o Parabéns para Você. Vocês, no mínimo, escutaram aí uma porrada de vezes no seu aniversário essa música, mas ninguém nunca pensou em que métrica está composta o Parabéns para Você. E cuidado, pessoal, que isso aí dá um pau no Parabéns, porque geralmente o pessoal puxa por 4x4 hoje em dia, mas ele é em 3x4, ele é um ternário, tá? Então, a característica do ternário é forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte. Eu tô aqui, ó, no meu tempo regular, né? Então, vamos lá fazer, ó. Parabéns pra você nessa data querida,
muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá? Ele encaixa no 3. As sílabas, né, a métrica das sílabas poéticas aí cai no compasso em 3, no compasso ternário, porque as sílabas fortes estão caindo sempre no primeiro tempo do compasso. 1, 2, 3. Tá? Parabéns para... Esse daqui não começa no 1, ele começa no 1. Parabéns... Opa. 1, 2, parabéns para... Ele começa no 3, tá? Então, nem tudo começa no 1, mas deixa isso aí para depois. Mas deu para sacar aqui, né? Qualquer dúvida, pega o parabéns para você, faz esse golpe do karatê aqui, para tempo fraco, e golpe forte no primeiro tempo do compasso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, parabéns para você nessa data. Tudo bem? Às vezes precisa fazer um exercício assim, tá? E a característica, agora uma característica sonora, né? Do compasso em 3 é uma característica mais circular, tudo bem? Isso daqui é um pouco mais sutil, né? Mas para quem vê maestro na orquestra, às vezes o maestro, quando tá regendo em 3, ele praticamente faz um círculo na mão. Ele faz um círculo porque dá uma característica mais circular o compasso ternário. E temos a métrica quaternária, que vem também de poemas, de cantigas, né? Na verdade, veio lá dos gregos antigos ou até antes, mas não tem documentos para provar todas essas coisas, mas possivelmente veio também da língua deles. Cada língua tem sua sílaba mais forte, mais fraca. O inglês é a mesma história, o alemão é a mesma história. Eu só não sei aquelas línguas lá do pessoal do Oriente, mas... né, a maioria daqui do Ocidente tem sílaba forte e fraca, então dá para cantar do mesmo jeito. O ciranda, cirandinha é em 4. O 4 é um 1, 2, 3, 4, 1. Tem um forte e 3 fracos. Na verdade, falam que o 3 também pode ser um pouco mais forte, tá? Um meio forte. Mas, para não confundir vocês, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daí, se vocês quiserem, vamos fazer aqui. A gente tem que ter uma sensibilidade a mais para sacar aonde está o apoio, a cadência da frase cantada. O que é a cadência? Onde ela tem um descanso, né? Ciranda, cirandinha. A gente não fala ciranda, cirandinha. Gente, ciranda, cirandinha. Ela tem uma cadência pro cirandinha, né? Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O 4x4 ele é mais cadencial, ele tem uma direção, diferente do marcha soldado, parece um robozinho. O 4x4 ele é mais cadencial, ele cai numa frase, né? Numa sílaba, ele tá pousando, tudo bem? Então aqui, ó, ciranda, assim. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Nossa, eu escrevi isso daqui faz tempo que eu não leio isso daqui, tá? Então... viu que eu estou fazendo a contagem 4, ó. Ciranda, cirandinha, vamos. Sempre começa na sílaba mais forte para fazer, tá? Não começa antes, porque daí você tem que contar Ana Cruz e o compasso acéfalo, por enquanto não vamos falar nisso. Então, faz assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. 2, 3, 4, 1, 2. Vê como é que encaixa. Então, para a gente descobrir o que é um 4x4 numa poesia, a gente tem que sentir se é mais cadenciado, se tem uma direção, tá? É um pouco sensível isso. Você tem que pegar essas músicas infantis, fazer, vai ter uma hora que vai, pum, caiu. Então, por que eu estou contando essa história toda? Para a gente vir para os compassos e não
e não se embananar, não falar que a gente tem... dá para fazer um compasso 11 por sei lá o que, por 16? Dá, tem que ver se é musical, né? A ideia dos compassos vieram das poesias, tudo bem? Então, se é orgânico, se é musical, dá para fazer. Se não é, então esquece. Tudo bem? Então, vamos ver aqui no chat como é que tá. Todo mundo aí está comprometido. Music blá blá, é só marcar o tempo mais forte com mais intensidade, certo? Eu geralmente faço com a palma, que daí fica bem mais claro. Mas se você quiser marcar o tempo, o primeiro tempo com mais intensidade, bater mais forte, se estiver batendo na mesa, tudo, pode fazer, tá? Ou usa o metrônomo, que tem o clique. Por exemplo, vamos aumentar a velocidade aqui. 2. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Você viu? Então, pode ser o clique do metrônomo fazer mais forte, tá? Beleza? Music blá blá. Tranquilo, pessoal. Ó, o José Santos está comprometido. Legal, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não? Então vamos continuar, pessoal. O Joey Khan colocou massa. É isso daí. Ó, às vezes o pessoal pode ficar chateado falando, mas ele não está ensinando partitura. Calma. Porque sem uma base aí, de repente você não teve a oportunidade de dançar lá o cirandinha na infância. Daí você possivelmente vai ter dificuldade de entender o resto, né? A gente tem que sempre trazer para o lado da música, para o lado das coisas que são, né? Quando a gente só fica na teoria, o pessoal pode fazer confusão, tá? E isso a gente não quer aqui, pelo menos. Então vamos lá. Dado esse chão aqui, pronto. Compasso métrica binária, ou seja, um compasso que a gente vai contar de 2 em 2, 1, 2, 1, 2. Compasso binário, ou seja, é um 2 por 4. Quando a gente vê esse 2 por 4, o número de cima é a contagem dos compassos. O número de baixo, não vou explicar agora, é o valor da nota, é o valor do tempo, mas deixa para lá. Só presta atenção no número de cima por enquanto. Viu o número 2 em cima? Compasso binário. Como é que é? 1, 2, 1, 2. Então, e você pode ter duas notas tocadas do tempo, que são as semínimas, né? Que lá, sem os compassos, a gente estava fazendo. Cada notinha dessa, a gente toca numa marcação. Então, a gente só está colocando o quê? Uma contagem. A fórmula do compasso, que é esse númerozinho que está aqui na frente, ele só está dando para a gente a dica como a gente vai contar na música. Então, a escrita musical, em vez de você descobrir de ouvido lá no Ciranda, Cirandinha, Marcha Soldada e no Parabéns, na partitura já está escrito, ó, essa música está em 2, é um binário. Daí você, eu vou contar em 4? Não, você vai contar em 2 porque está em 2. Tá? E é assim que o compositor quis, tá? Que fosse. Então, quando vocês verem o 2 por 4, lê o número de cima 2, binário, conta 2. Tá? Daí, para ser mínimas, vocês contam assim. Eita, isso aqui... Acho que pulou um slide aqui. Então, ó, as contagens sugeridas. Quando aparece a C mínima, conta o número normal. 1, 2, 1, 2. Na do meio aqui, quando aparece uma colcheia, você vai contar, por exemplo, 1, está na C mínima, aqui no meio, né? E o 2E, daí você faz a contagem. 1, 2E, 1, 2E, tá, 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 ou tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá. Então, você faz essa contagem quando estiver fazendo as contagens. E quando tiver as semicolcheias, lá embaixo, o grupo de 4, você viu ela, daí você, dentro da contagem do compasso, você coloca aquele IEA. 1, 2 e EA, 1, 2 e EA, 1, 2 e EA. No final, assim, a gente viu 2 por 4, ter que vir essas coisas na cabeça. E para a gente gravar isso, melhor do que ficar explicando, vamos fazer, tá? Então, vamos lá.
Porque pegou, fez 1, 2 desse daqui, acabou. O resto é só duplicar, só muda a fórmula de compasso. Então, esse daqui é o exercício 1 da aula 3. Daí, antes de sair lendo a partitura, a gente vê que tem agora a fórmula de compasso. O que é a fórmula de compasso? É aquele negócio que eu falei. Em vez de você ficar pensando se é 2, se é 3 ou 4, está escrito na partitura. Pronto, acabou o trabalho. Daí você viu 2 por 4. O número de baixo, por enquanto, não vou explicar. O número de cima é 2, então quer dizer que a contagem é em 2, tá? Daí, agora, tem as barras de compasso, ou seja, para a gente ler e saber que já passou 2, o pessoal coloca uma barrinha entre cada 2 tempos do compasso. Se você for somando tudo que está escrito aqui, todas as notas que estão entre essas barras de compasso vão durar, ou vão ter a semínima que vai ocupar 1 tempo cada, ou a mínima que ocupa 2 tempos. Pronto, acabou. Daí lá atrás, geralmente no final, tem uma barra de finalização, que é uma barra dupla, daí significa que acabou, tá? Então, primeira coisa, como é que a gente vai contar aqui? 1, 2, porque o compasso é um 2 por 4. Não pode se ler uma partitura sem ler o compasso antes. Eu não dei compasso para vocês nas aulas anteriores para não ficar complicado. Agora estamos acrescentando uma informação a mais, o compasso. Daí, li que é 2, o que vem na cabeça? Contagem em 2. 1, 2, 1, 2. Ou 1 e EA, 2 e EA, 1 e EA, 2 e EA. Ou 1 e 2 e, 1 e 2 e, ou 1, 2, 1, 2. Essas contagens que a gente tem que ter em mente. Vamos contar quantos compassos tem nesse exercício? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos. Uma proposta de 8 compassos que temos nesse exercício. Então, a ideia é para fazer da mesma maneira. Agora, eu coloquei só 1 e 2 nos 2 primeiros compassos, porque o resto é para ter em mente. Na partitura não está escrito 1 e 2, tá? Daí você tem que ter guardado na mente isso. Então, vamos fazer com o solfejo. Eu vou contar o tempo aqui, ó, marcar o 1, 2, 1, 2 e solfejar o que está escrito. 1, 2. Por que eu não vou contar 4 para começar? Porque o compasso é 2, então eu já começo contando 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 1, 2. Tá, 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 tá. Ficou grande e devagar, né? Vamos colocar um tempo aqui. Conseguiu fazer isso? Daí você vem no metrônomo, naquele aplicativo que eu pedi para baixar, ou qualquer outro que seja metrônomo, daí você vai aqui, ó, embaixo no meu, ele aparece o compasso, a forma 4x4. A gente estava fazendo tudo em 4, que a maioria das músicas aparece em 4. Daí você vem, deve ter uma lista de opções, você coloca no 2x4 e coloca. Daí agora ele vai fazer o clique no 1, 2, 1, 2. Vai marcar no 1, 2, 1, 2. Daí você faz o exercício. Marca o tempo na palma e solfeja. Tá, 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 tá. Eu puxei um pouquinho mais rápido aqui, tá? E dá para fazer da outra forma, com a contagem. Vamos ver se eu selecionei outro exercício aqui, ó. Vamos, coloquei um exercício legal aqui, o exercício número 5. Então, vamos fazer isso daqui. Estou vendo que está passando de 1 hora, então vamos fazer esse exercício e os outros. Com essa teoria daqui você já consegue fazer. Só vou dar uma passada aqui para vocês conseguirem fazer em casa, sozinhos depois. Então, a mesma maneira que eu faço aqui, dá para fazer tudo nos outros. A única coisa que vai mudar vai ser a contagem. Em vez de contar 1, 2, nos outros exercícios que está em 3x4, vocês vão contar 1, 2, 3. E no que está em 4x4, vai contar 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Mas vamos fazer isso daqui primeiro. Vamos primeiro ler só as figuras. Tá, tiri, tiri, tá, tiri, 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 tá, ti, ti, tiri, tiri, ti, ti, tá.
Tá? Lembra que a pausa aqui eu dei a sugestão de fazer o sh, tá? O silêncio. Não vai fazer isso na hora de tocar. Na hora de tocar você não toca, mas para saber o tempo da pausa, faz um sh que dá certo. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Tá, tiri, tiri, tá, tiri, 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 sh. Tá, ti, ti, tiri, tiri, ti, ti, tá. Colocando com a marcação de tempo, você pode fazer tá, tiri, tiri, tá, tiri, 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 sh. Tá, ti, ti, tiri, tiri, ti, ti, tá. Tá? Tô fazendo um pouquinho rápido por causa do nosso tempo, mas dá para fazer mais devagar. Tá com dificuldade, escolhe 2 compassos, faz mais 2, faz o da pausa aqui, daí depois junta tudo. O importante é você assimilar e depois repetir durante a semana. E também tem aquela maneira de fazer com a contagem em voz alta, porque ela já não está mais escrito aqui, mas eu tenho que ler isso e vir um IEA na cabeça, o número da contagem do compasso mais o IEA. Por exemplo, nesse primeiro compasso aqui, que tem uma semínima e um grupo de semicolcheias, a semínima eu conto 1. Esse daqui vai ser o 2 do compasso, o segundo tempo do compasso. Daí eu vou contar 2 na primeira notinha e depois I, E, A. Então, 1, 2 e E, A. Dessa maneira. 1, 2 e E, A. 1, 2. 1 e E, A, 2 e E, A, 1, 2. 1 e 2 e E, A, 1 e 2. Tá? Então, antes de você fazer a proposta batendo palma ou tocando no instrumento, treina essa contagem em voz alta só. Olha as notas e já faz o cálculo de cabeça. Na partitura aparece assim, não vai ter aqueles números como eu falei lá, que estava nas 2 primeiras aulas preparatórias para chegar aqui bem. Então, ó, de novo. 1, 2 e E, A, 1, 2. 1 e E, A, 2 e E, A, 1, 2. 1 e 2 e E, A, 1 e 2. Ah, por que não é 4? Porque o compasso está pedindo para contar de 2 em 2, que é um compasso binário. Daí, você conseguiu fazer isso, daí vai fazer a palma, a nota vai ser a palma, né? Então, 1, 2, 1, 2. 1, 2 e E, A, 1, 2. 1 e E, A, 2 e E, A, 1, 2. 1 e 2 e E, A, 1 e 2. Tá? Por que fazer isso? Porque quando a gente não está contando o tempo do compasso, se você só fizer assim, ó, quando tem uma proposta muito longa, tem pausas no meio, aqui até que não está tão longa assim, não está confundindo muito, você pode se perder, o seu olho se perde na partitura e você não sabe onde que está. Daí você tem que estar sempre contando internamente. E para você não perder o fio da meada, faz essas dicas de IEA2 e IEA3, né? Quando a gente aparece isso. Então, agora só para a gente complementar aqui e finalizando para as perguntas, né, para passar o conteúdo, nós temos o compasso em 3/4, porque se você entendeu a ideia ela se replica nas outras formas de compasso. O compasso ternário, a gente lê o númerozinho de cima 3, então quer dizer que é um compasso que vai ser forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, tá? Daí tem essas possibilidades, daí várias outras, mas eu coloquei aqui as importantes. Primeiro lá, cada semínima vale um tempo. Depois, no meio aqui, tem a mínima, que é 2 tempos, mais um tempo da semínima, então fechou um compasso de 3. É só você ir somando a proporção das figuras. E embaixo tem as contagens sugeridas aqui para você, quando vê a colcheia e a semicolcheia, daí você faz aquela contagem lá mecânica, né? 1, 2 e 3 e A.
a ideia é a mesma, é se replicar, só vai mudar o compasso. Daí tem os exercícios, daí pronto, acabou. Assim, acabou. Não tem muito mais o que falar, é só fazer exercício. Exercício, tem o 3x4 aqui, então eu vou contar 1, 2, 3 e fazer, por exemplo, a palma junto com a contagem, né? Então, vamos só contar aqui, seria 1, 2, 3, barrinha de compasso. 1 e 2 e 3, barrinha de compasso. 1, 2, 3 e barrinha de compasso. 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1 na pausa, 2 e 3. Então, todos os compassos têm 3 tempos, tá? Tá certinho, não tem nenhum erro, agora é só fazer. Por exemplo, solfejo. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, 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 tá, tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá. Fiz o solfejo? Faz com as contagens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Na pausa eu quase que fui, tá? Então a ideia é essa. Todos os outros exercícios em 4x4, tudo daí fica a mesma coisa, tá? No material, vocês vão ter lá o exercício, a única coisa que vai mudar é a contagem de acordo com a fórmula de compasso. Porque o resto é tudo igual, né? A gente vai replicando, e quando aparecer outras figuras, daí a gente passa a técnica para ler as outras figuras.